consulta estética ela é constituída por algumas etapas. Nós temos aí como etapa a anamnese, o exame físico, a elaboração de hipóteses, a prescrição terapêutica e o home care. Na etapa da anamnese, a gente vai fazer uma entrevista com o nosso cliente para que a gente consiga verificar o histórico de vida dele, os hábitos de vida e também da disfunção que ele veio tratar. Uma outra etapa, da consulta é o exame físico. No exame físico, a gente vai ali inspecionar, a gente vai ter a parte da palpação para que a gente consiga identificar as características daquela disfunção e aí a gente consiga elaborar uma hipótese ou concluir, algum diagnóstico. Então, a gente vai fazer as perguntas, a gente vai avaliar para que depois, a gente consiga ou ter alguma hipótese, do que é aquela disfunção ou então a gente classificar e saber, especificar qual é a disfunção que o cliente está apresentando. Uma outra parte é a prescrição terapêutica. Na prescrição terapêutica, a gente vai pegar ali todas as informações que a gente colheu anteriormente, anamnese, exame físico, qual foi o diagnóstico, e a gente vai montar um programa de tratamento direcionado e personalizado para esse cliente. E aí depois, entra a etapa dos cuidados em casa. É aqui também que a gente faz parte da consulta, essa etapa onde a gente vai explicar para o cliente o que é que ele vai fazer em casa para que ele não agrave a disfunção, quais são os cuidados que ele precisa ter, qual é o produto que você vai utilizar para ele usar em casa para poder melhorar associado com o seu tratamento, que vai potencializar os resultados. Então, tudo isso faz parte da consulta estética. E aí, quando a gente fala de semiologia, a semiologia ela faz parte da consulta, então ela constitui ali algumas etapas da consulta. A gente vai ver e a gente vai entender o que é semiologia hoje aqui nessa aula, mas antes disso a gente precisa de algumas informações aí importantes antes da gente passar para a etapa da semiologia. E aí, o primeiro ponto que nós precisamos avaliar e conseguir estruturar muito bem é o ambiente. O ambiente, para a gente fazer uma avaliação, ele tem que estar adequado. Ele precisa ser silencioso, ele precisa ser agradável, precisa ser higienizado, precisa ser bem iluminado, reservado, confortável. Gente, pensa que os clientes eles vão ficar com a gente um período longo e a gente precisa que ele se sinta bem, ele se sinta à vontade, para que ele converse com a gente, para que ele conte para a gente, relate ali, tudo que está acontecendo na vida dele, que de certa forma está influenciando ali naquela disfunção. Então, tudo isso precisa estar propício para que a gente consiga colher as melhores informações possíveis. Às vezes, quando a gente não está em um ambiente que está adequado, em um ambiente que não está agradável, a gente quer sair logo dali. E não é isso que a gente quer. A gente quer que o cliente ele fique com a gente por mais tempo. Então, é importante que a gente pense aí em todos esses pontos. Então, silencioso, para que ele sinta ali que só tem você e ele. E ele consiga desabafar melhor. Agradável, para ele poder ficar mais tempo com a gente, sem se preocupar. Olha o tempo, ai meu Deus, aqui tá calor, ou então tá muito frio. Não, tem que ser agradável, então se preocupem com isso. Senhora, tá muito frio, tá muito calor. E aí, com base nisso, a gente vai adequando ali também a temperatura do nosso ambiente. A higiene é importantíssima e a iluminação é importante. A iluminação é importante para que a gente consiga avaliar também, porque vocês vão ver lá mais para frente eu vou falar, mas desde o momento em que o cliente chega, que a gente abre a porta para o cliente, a gente já está avaliando ele todo. Então, é importante que a gente tenha uma boa iluminação para quando ele estiver ali na frente da gente, conversando com a gente consiga já ir visualizando aquela disfunção, o que é que está acontecendo ali, quais são as características da pele. Então, é importante também que a iluminação ela esteja boa para que você consiga realizar uma avaliação boa também, certo? O ambiente ele precisa ser reservado. Imaginem aí vocês que o cliente ele vai conversar com vocês. Em muitos casos ele vai desabafar, ele vai falar coisas que são confidenciais. Então, precisa ser reservado, certo? Na minha clínica, eu tenho 2 ambientes, então um espaço é só para avaliação
e o outro espaço é para a parte do atendimento e do exame físico. Então, quando o cliente chega, eu encaminho ele para a sala da consulta, da anamnese, onde eu vou conversar com ele por alguns minutos, certo? E aí, depois da conversa, da anamnese toda, a gente vai para a parte do exame, físico. O que é que acontece com relação ao ambiente? Em muitos lugares, o ambiente ele não é adequado para fazer uma avaliação. Muitas pessoas não se preocupam tanto com essa etapa, ou então não teve condições, né, de montar um espaço ali direcionado, né, para a avaliação. Então, o que é que acaba acontecendo? O cliente chega, já deita na maca e o profissional vem, né, só fazendo umas perguntas super rápidas e pronto, a avaliação, a anamnese, a consulta, ela já foi feita. Mas é importante que vocês verifiquem aí as condições que vocês têm para que no seu espaço, mesmo que seja pequeno, e você não consiga, né, ter uma divisão de sala como eu tenho, mas que você consiga dividir o ambiente. Então, ó, esse ambiente aqui tem uma mesinha onde eu vou sentar com a senhora e eu vou conversar com a senhora. Aquela parte lá é a parte do exame físico, é a parte do tratamento, né, de realizar o tratamento. Então, é importante, né, que vocês tenham isso diferente, separado, para que ele consiga valorizar mais ainda, né, o seu tratamento. Então, ele vai ver, ó, seriedade, ó, não, tenho que ir para ali porque a gente vai fazer uma avaliação, vou responder algumas perguntas, vou assinar o termo de responsabilidade, vou fazer o pagamento e depois a gente vai, né, para uma outra parte, enfim. Então, é importante, eu acho, né, super importante que a gente tenha esses ambientes aí divididos, mesmo que o seu espaço ele seja pequeno. A gente divide com o próprio móvel, então coloca uma mesa, bota uma cadeira à frente para você ficar de frente, né, para o seu cliente, no cantinho a maca, certo? Tentem fazer isso para poder já condicionar o cliente de que ele precisa passar por uma avaliação, porque se o cliente entra em sua sala e ele só vê a maca, ele é só maca aqui, não tem avaliação, não tem nada. Não, quando ele entra, que ele vê que você tem uma mesa, quando ele vê que você tem ali um espaço que é destinado, né, para a parte da consulta, já fica mais sério. Então, ó, eu preciso automaticamente, né, a gente já manda uma informação para o cliente de que ele precisa passar por uma avaliação antes de fazer o procedimento, certo? Então, é importante, né, que a gente também comece a incluir esse espaço na nossa clínica, no espaço de atendimento que nós temos, certo? O segundo ponto que nós iremos falar é a paramentação. A gente precisa, né, estar de acordo para poder receber os nossos clientes e isso depende também do seu espaço, da sua proposta, certo? Então, é importante que a gente esteja de jaleco, é importante, né, que a gente não esteja com muitos adereços, até porque a gente vai precisar tocar no cliente, então, ter muitos anéis, ter muitos colares, muitas pulseiras, pode acabar, né, ferindo o cliente, então tenham cuidado com isso. Usa um sapatinho, em alguns ambientes, inclusive o meu, eu fico descalça, às vezes eu uso um propé. Por quê? Porque eu tenho essa proposta, então quando as clientes elas entram na minha clínica, elas já sabem mais ou menos como é o ambiente ali. Tem um lugarzinho para poder colocar o sapato, tem um propé, se ela quiser ela pode entrar também de sapato, porque a gente não vai obrigar a cliente a tirar o sapato, não, deixa ela bem à vontade. Então eu falo, se quiser pode tirar o sapato, se não quiser pode entrar assim mesmo. Então, em alguns momentos eu fico descalça, em outros momentos eu coloco um propé, mas é importante, né, que vocês adequem isso à proposta da clínica de vocês, do espaço de vocês, certo? Então, alguns espaços têm uma proposta diferente e as pessoas trabalham de salto alto, outros as pessoas trabalham com um sapatinho mais baixo, outros o ambiente é mais zen, então tem um incenso, as pessoas trabalham descalça, então depende muito da proposta do seu ambiente, certo? Mas não se esqueçam de prestar atenção a esses detalhes. Eu trabalho de farda, então às vezes, né, quando eu vou fazer a parte da consulta, eu não estou de jaleco, mas eu tô com uma camisa, eu tô com uma calça, eu tô com a logo da clínica, então eu tenho a farda, inclusive para tudo eu tenho farda, né? Aqui a minha blusa já é uma farda. Já é uma farda, atendimento na clínica eu tenho uma farda, então eu uso uma blusinha rosinha, enfim, tenho farda para tudo, então vocês também podem fazer isso, né?
pega aí uma roupinha, né, padroniza, manda fazer algumas camisas, o modelo aí que vocês querem, vocês podem atender também dessa forma. E aí, na hora que nós formos, né, fazer o atendimento, o tratamento, o procedimento, a gente coloca um jaleco. E se quiser, você já pode, né, utilizar o jaleco desde o momento em que o cliente entra, certo? Então, isso aí fica a critério. Em alguns momentos eu atendo, eu faço a avaliação já com jaleco. Em outros momentos eu tô só com a minha farda ali para poder fazer a avaliação, enfim. Então pensem na paramentação de vocês. Então vejam o público-alvo de vocês, avaliem a proposta da clínica de vocês para que vocês saibam como é que vocês vão se apresentar. Se vocês vão estar de jaleco, se vocês vão estar com uma roupa, com alguma farda, né? Então, uma roupa ali personalizada. Se vocês vão estar com sapato alto, com sapato baixo. Então, tudo isso vai ser de acordo com o ambiente, com a proposta de vocês, certo? Mas prestem atenção também nesses detalhes. O terceiro ponto é a aparência e a higiene. Então, óbvio, né, que a gente vai ter que estar com as unhas cortadinhas e limpas, a gente vai precisar estar com o cabelo arrumado, a gente vai precisar estar, né, os homens, no caso, barba feita, ou então bem cuidadinha, né, aparadinha. Então, tudo isso também é importante e constitui aí, né, a imagem profissional da gente, certo? Então, vejam, é óbvio, gente, que essa parte aqui eu até falo com mais delicadeza, porque cada pessoa vai ter a sua forma de se arrumar, a sua forma de se apresentar. E eu acho válido, certo? Eu acho válido todas as formas. Então, por exemplo, eu não gosto de usar maquiagem. Então, na minha clínica eu não estava maquiada. Mas tem lugares que é obrigado se maquiar. Tem pessoas que precisam, sentem vontade, né, de se maquiar para poder receber bem os clientes, enfim. Então, isso também é muito pessoal. Claro que a gente não pode ir, né, de qualquer jeito. Do jeito que a gente acordou, a gente vai. Não. Toma um banho, faz as unhas, corta a unha, arruma o cabelo, sei lá, passa um perfume. Então, vai arrumada, vai bem apresentada, mas claro que cada um de acordo com o seu perfil. Então, não é que vai todo mundo estar com o cabelo de um jeito, ou todo mundo está com a unha desse jeito. Não, cada um, né, tem a sua particularidade ali. Umas gostam, né, de se arrumar mais, umas gostam de usar salto alto, outras já não gostam. Em algumas clínicas tem essa exigência, então você tem que usar salto alto, você tem que se maquiar. Então também vai de acordo com o local que você está trabalhando, ou se você for dona, né, do seu negócio, de acordo com como você acredita que você deve se portar, que deve ter a sua imagem ali para os seus clientes. Mas é importante que a gente pense nisso, certo? Então é importante que a gente pense nisso. E aí, já pensado, a gente vai e age, né, de acordo com a imagem que a gente quer passar para os nossos clientes, certo? O quarto ponto é atitude. Quando a gente recebe os nossos clientes, gente, isso aí é importantíssimo, tá? A primeira impressão, ela é primordial. Então, sejam receptivas, sejam educadas. Quando as pessoas entram para mim, eu nem conheço, é a primeira vez, é avaliação, é consulta, eu abraço. Eu sou assim, eu gosto de abraçar. Então, eu recebo as pessoas assim, pelo apelido. Eu abraço as pessoas porque isso é de mim. Então, eu recepciono as pessoas dessa forma. Possa ser que você não seja como eu, não goste de abraçar e tá tudo bem também. Mas é ser educada. Bom dia, boa tarde, bota um sorriso no rosto. Então, a primeira coisa quando eu abro a porta é sorrisão na cara. E aí, abraço a pessoa, né? Tem pessoas até que são mais introspectivas, tem pessoas que são mais resistentes ao abraço. Então, tudo isso também é importante que a gente perceba e a gente respeite o outro. Então, ó, a gente já dá a primeira iniciativa e a gente vê como é que a pessoa vai receber. Mas, em todo caso, ó, sorrisão no rosto e um bom dia e um boa tarde, seja muito bem-vinda, entre, fique à vontade, se sinta em casa. Então, é assim que eu costumo, né, receber todas as minhas clientes. Então, sejam receptivas, sejam educadas, porque isso aí
fica na mente das pessoas. E as pessoas gostam de ser bem tratadas. As pessoas gostam, às vezes vem com tanta turbulência, às vezes pegou engarrafamento e brigou no trânsito e aconteceu um monte de coisa. E aí a pessoa já chega, né, com aquela energia, você abriu a porta, você deu um sorriso, você, sabe, recebeu aquela pessoa bem com uma boa energia, você já mudou, você já desarma a pessoa. Então é importante, né, que a gente receba bem as pessoas. A nossa atitude é muito importante, tá? E essa primeira impressão, ela ainda é muito mais significativa. Então prestem atenção, não abre a porta de cara feia, ou abre a porta e dá as costas, nada disso, tá? Abriu, sorrisão no rosto. Se tiver que abraçar, abraça, né? O pessoal fala assim, quem é de beijo, beija. Quem é de abraço, abraça. Então, se você gosta de beijar, beija. Se você gosta de abraçar, abraça. Eu gosto muito mais de abraçar, né? Então, enfim, cada um do seu jeito, certo? Mas sejam receptivas e sejam educadas com os seus clientes. Outro ponto é não permitir que os seus valores morais e culturais, preconceitos que você tenha, que nós temos, né? Julgamentos que a gente tenha também, interfiram na avaliação. Esqueça. Sabe quando a gente entra para trabalhar, que a gente esquece de tudo, a gente esquece da nossa religião, a gente esquece dos nossos preconceitos, a gente esquece de tudo e a gente tá ali, ó, limpas e dispostas, né, a ouvir o cliente sem julgar, sem fazer nada. Pronto, é isso aí que a gente precisa fazer, certo? É como se fosse um psicólogo. Você acha que o psicólogo não tem lá os preconceitos deles? Alguns, né? Tem os preconceitos, tem as crenças, tem os seus desafios do dia a dia. Mas quando a gente chega lá para poder fazer uma terapia, o que ele faz? Ele te julga? Não, ele não te julga. E é isso que a gente precisa conseguir fazer com os nossos clientes. Então, ó, é uma tela branca. Pensa lá que você é uma tela branca, que você só tá ali para escutar, para falar mais nada. Mas nada você vai falar em termos de julgamento e em termos, né, de opiniões que vão fazer com que o cliente ele se sinta inibido, tá? Então, eu tô falando relacionado a isso. Então, nenhum julgamento, nenhuma expressão que faça com que o cliente ele se iniba. Então, percebam, e aí a cara sempre de paisagem, certo? Então, ó, escutando o cliente. É isso, tá? É isso. Então, escuta o cliente. Não é tipo, o cliente falou alguma coisa e você... Não faz isso, gente, porque aí ele não vai dar continuidade, ela não vai dar continuidade, ela não vai continuar falando, ela vai interromper no meio. Da próxima vez que ela for responder, ela já vai, ó, será que eu falo, será que eu não falo? Então, cuidado com isso, certo? Então, olha só para vocês terem um exemplo, bem tranquilinho, um exemplo. A gente pergunta para a cliente, né, quantas vezes por dia você lava o rosto? Aí a cliente fala assim, eu lavo o rosto 7 vezes ao dia, você... Aí ela vai falar o quê? Aí da próxima vez você fala assim, qual produto você usa no rosto? Eu não sei, não lembro não. Por quê? Porque você já foi negativo ali com ela já ficou assustada. Então a gente precisa ter esse cuidado. Então quantas vezes a senhora higieniza o rosto por dia? 7 dias. Certo. Eu tô aí antes, né? E aí eu vou falar sobre isso, mas aí a gente vai anotar. E aí, antes, né, da gente fazer essas anotações, é importante que a gente comunique o cliente, tá? O que é que a gente vai fazer, mas eu vou falar isso mais lá pra frente. Então, a cliente falou que lava o rosto, que higieniza o rosto 7 vezes, 10 vezes ao dia, só balance a cabeça. Certo. E quais são os produtos que a senhora usa? Eu uso esse produto, nananana. Certo. Deixa eu só anotar aqui para não esquecer quais são os produtos que a senhora usa. Não tô julgando, não tô fazendo expressão, não tô fazendo nada. Eu só tô reproduzindo, eu só tô anotando tudo que a cliente está me falando. E é esse o ponto aqui, certo? Então, não permitam, né, que os seus valores morais e culturais, que os preconceitos que você tem, que nós temos, né, todos nós temos, então não deixem que os preconceitos, que os julgamentos interfiram na avaliação. O cliente vai falar, você só vai anotar, certo? E aí depois, quando a gente chegar lá na parte das recomendações, quando a gente falar da parte das orientações, a gente vai orientando o cliente. Então, por exemplo, essa cliente que lava o rosto 10 vezes por dia, quando chegar nas recomendações, a gente vai falar com ela.
o que é que deve ser feito, o porquê que não pode ser feito, tudo isso é importante a gente explicar. Ó, então não pode higienizar o rosto 10 vezes ao dia por isso, isso e isso. Higieniza dessa forma, dessa quantidade aqui de vezes, então a gente começa a explicar. Mas na hora da avaliação a gente não fez julgamento nenhum. Depois a gente só vai corrigir o que tiver que ser corrigido e reforçar o que tiver que ser reforçado. Então se a cliente virar para você e falar assim, ó, eu utilizo o protetor solar todos os dias, dessa forma e tá perfeito, quando chegar lá na hora da orientação, você vai falar isso para ela, ó, pode continuar usando dessa forma aqui que tá perfeita, a forma em que a senhora utiliza o protetor solar. Vocês estão entendendo? Então não deixem, tá? Que tanto as expressões, aqui eu até coloquei, né, controle suas expressões, suas reações e expressões, então não deixe que nada interfira no atendimento, na consulta de vocês, porque é importante que a cliente, ela confie em você, é importante que a cliente se abra, para que a gente consiga entender o que é que está acontecendo, avaliar, né, qual foi o fator ali gatilho que desencadeou aquela disfunção. Então, tudo isso é importante que a gente saiba e a gente só vai saber se o cliente falar. Se a gente inibe a fala do cliente, a gente não vai saber, certo? E alguns pontos ali podem ser super importantes. Identifique também incompreensão de pergunta ou então uma recusa ao cliente ao responder, né, a sua pergunta. Então, muitas vezes a gente fala lá um termo técnico, hipertricose, o cliente explica o que é, certo? Então, é por isso que a gente tem que ficar de olho, por isso que a gente fica meio psicólogo, né? Ou meio linguagem corporais. Por quê? Porque a gente vai ter que olhar para o cliente, a gente vai precisar escutar o cliente, a gente vai precisar estar atentos aos sinais que ele está emitindo, para a gente ver se ele não entendeu alguma coisa e a gente precisa explicar melhor para ele. Ou então, se teve alguma resistência, então, por exemplo, bebida alcoólica, ou então usa fuma, ou usa alguma droga, usa algum suplemento, enfim, pode ter alguns desses detalhes que o cliente tenha vergonha de falar. E aí é importante que a gente esteja atentos para que a gente avalie se ele tá com alguma resistência ou se não encaixou ali o que ele falou. Às vezes é importante que a gente pergunte de outras formas. Então, fez a primeira pergunta, o cliente respondeu não, pergunta de outra forma para poder ver se ele vai dizer não ou se ele vai dizer sim também. Entende? Então, tem coisas assim que a gente tem que fazer um joguinho de cintura. Por exemplo, medicamento, a gente pergunta para o cliente, utiliza algum medicamento? O que é que eles respondem? Não. Ah, mas a senhora usa anticoncepcional? Uso, é medicamento, entendem? Então, às vezes, a pessoa não associa. A gente fala, usa algum medicamento? Não uso medicamento não. Ah, certo. E a senhora usa anticoncepcional? Uso. Ah, tá bom. Aí anota, entende? Então, tem como também a gente perguntar de outras formas para poder ver se o cliente entendeu, se ele associou, se ele se lembrou, então às vezes esqueceu, às vezes não sabe, né, não associa que anticoncepcional é um medicamento. Então tudo isso, né, a gente precisa ir avaliando ali ao longo, né, da consulta para a gente ir incluindo ou perguntando outras coisas, ou então conversando com o cliente também para que ele se sinta à vontade. Então é falar mesmo que aqui você pode falar tudo. Aqui é sigiloso, ninguém vai saber disso aqui. Essa consulta aqui é só eu e a senhora. Ninguém mais está aqui com a gente, ninguém mais está ouvindo. Esse material aqui, ele é sigiloso, ninguém vai ter contato com ele, somente eu. Então, tudo isso é importante, né, que a gente vá falando para a cliente ela se sentir confortável, se sentir segura e falar. Certo? Então, continuando, né, a gente vai informar, né, para o que eu acabei de falar, né, a gente vai informar para a cliente que as informações prestadas, elas são sigilosas, que ela pode ficar à vontade para tirar todas as dúvidas e para poder perguntar, né, se ela não entendeu alguma coisa que a gente falou. Então, se a senhora não entendeu alguma coisa do que eu falei, pode perguntar que eu explico. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar que eu vou explicando para a senhora. Às vezes elas têm dúvida do que por que eu tô com acne? Por que aconteceu isso? Como é o tratamento? Então, tudo isso a gente vai esclarecendo, certo? Por isso que a avaliação ela é importantíssima, para que a cliente ela consiga
É para que a gente, na verdade, para que a gente consiga explicar para a cliente o que é aquela disfunção. A cliente, sabendo o que é aquela disfunção, ela consegue entender que ela precisa também fazer alguns ajustes para que a gente tenha resultados melhores, certo? Então, por isso que é importante que a cliente saiba, que a cliente se conscientize. Então, se ela sabe que não fazer atividade física, a gente não vai ter o efeito que a gente quer, porque não vai ter o gasto daquela energia, ó, ela já se conscientizando de que ela tem que fazer a parte dela. Se ela tem acne e a gente identificou lá que é uma acne hormonal, agora ela sabe que ela precisa procurar um médico tal para poder ter resultados melhores. Então, olha como a gente também vai conscientizando, como a gente vai explicando para o cliente. Aí ela vai saber também, no caso da acne, né? Só mais um exemplo. No caso da acne, quando a gente começa a explicar, ela vai entender também por que ela não pode lavar o rosto 10 vezes por dia, que vai piorar a oleosidade. E tudo isso a gente vai explicando e deixa aberto para o cliente perguntar também, porque elas têm bastante dúvidas e elas vão querer perguntar bastante, certo? Não usem gravador, é sigiloso. É sigiloso, não usem gravador, certo? Explique ao cliente que você está registrando todas as informações. Então, presta atenção. Em alguns momentos a gente vai parar tudo e ficar olhando para o cliente. Prestar atenção, a gente precisa de atenção, não é verdade? O mundo aí tá tudo uma correria, uma loucura. O que a gente mais quer é atenção. Então é importante que você pare tudo que você está fazendo e preste atenção ao cliente. Então quando você perguntar alguma coisa, escute. Fez uma pergunta aqui, você pare e ó, escuta o cliente. Quando o cliente terminar de escutar, aí você anota. E aí você comunica para ele, ó, eu tô fazendo aqui uma avaliação, eu vou precisar anotar tudo que a senhora for me falando para poder ficar registrado, para que depois eu consiga avaliar se teve melhora. Então é importante que você comunique para o cliente isso, mas é importante também que você só anote depois, porque antes de anotar a gente precisa prestar atenção no cliente. Antes de anotar, a gente precisa saber o que é que a gente vai anotar. Então, o cliente está falando, escuta ele. Depois anota, certo? Tenha um roteirozinho da consulta, que normalmente a gente chama de ficha de avaliação, né? Então, a gente vai ter ali a ficha de avaliação, a ficha de anamnese, vai seguir aquele roteirinho. E aí a gente vai perguntando e conversando com o cliente, interagindo, né, fazendo outras perguntas. Às vezes a gente vai perguntar coisas que nem tá na ficha de anamnese. E não tem problema, é porque vai surgir ali no momento. Ali vai ser um roteiro, ela vai direcionar a gente, mas nós podemos fugir daquele roteiro. Então, opa, teve alguma coisa aqui que eu acho que é importante, não tá na minha ficha, mas eu vou perguntar. Pergunta! E aí você anota uma observação lá, certo? Então, a gente precisa ter um roteiro, ele vai direcionar a consulta, mas não necessariamente a gente não vai poder fugir daquele roteiro. Pode fugir sem problema nenhum, certo? Olhe para o cliente quando ele estiver falando e só anote depois. Como eu disse, as pessoas gostam de atenção. Então, deem atenção ao cliente de vocês. E isso é bom porque a gente vai até, ó, absorvendo ali o que ele tá falando, porque também não adianta a gente perguntar e a gente não prestar atenção na resposta, né? Então a gente tem que parar para poder prestar atenção na resposta, para entender ali o que é que tá acontecendo e a gente seguir com a próxima pergunta. Quando vocês receberem os clientes, vocês vão explicar o passo a passo, então vai dar as boas-vindas, do jeito de vocês, né? Vai receber lá o cliente, e depois você vai explicar para ele o que é que vai acontecer. Ó, agora é o momento da consulta, eu vou fazer algumas perguntas para a senhora, depois eu vou fazer o exame físico, depois eu monto um programa de tratamento e tal, certo? O que é que eu faço aqui, tá? Só para poder orientar vocês, mas a gente vai ter outras aulas falando sobre cada um desses pontos. Ó, a gente vai ter aulas falando só sobre a anamnese, as perguntas necessárias na anamnese. A gente vai ter aula falando só sobre os exames físicos, como que a gente vai fazer os exames físicos. A gente vai ter uma aula falando sobre o passo a passo, né? Então, por exemplo, a gente já viu a anamnese, a gente já viu a avaliação, mas tem a parte do financeiro, né? Da gente montar ali um programa de tratamento, ver com o cliente como é que vai ser o pagamento, para depois a gente fazer o atendimento, tá? E é isso mesmo que eu ia falar com vocês.
a forma que eu trabalho dessa forma. Então, o cliente chega para poder fazer a consulta. Então, o primeiro horário dele é para a consulta. Na consulta, eu faço a anamnese, eu faço o exame físico, eu faço o diagnóstico, eu dou o diagnóstico, dou o programa de tratamento, vários, para que ele escolha qual programa ali se adequa, né, à situação financeira dele. Ele escolhe, eu dou o home care, dou as orientações, e aí depois a gente faz o programa de tratamento, tá? Então, primeiro a consulta, e aí na consulta a gente já vê a questão do pagamento. No finalzinho, né, quando a gente fala de programa de tratamento, a gente já vê ali como é que vai ficar a parte de pagamento, porque eu recebo antes de fazer o tratamento. Muitas vezes isso aí é um erro, né, de vários profissionais, porque faz o tratamento todo, aí quando chega no final vai receber o dinheiro, e aí quando vai receber, a cliente diz que esqueceu o cartão, que tá sem dinheiro. Eu já vi vários casos assim, eu recebo mensagens constantemente falando sobre isso. Então, tenham cuidado com isso, certo? Quando a gente vai lá no McDonald's, quando a gente vai no Burger King, a gente paga e depois recebe o nosso lanche, né? A nossa merenda. Então, é a mesma coisa. Pagou, faz o procedimento. Pagou, faz o procedimento, certo? Por isso também, aproveitando, né, o momento e compartilhando isso com vocês, por isso também que eu fiz essa metodologia na minha clínica, de ter primeiro, a gente tem a recepção, depois a gente tem a sala de consulta e depois o atendimento. Então, eu fiz nessa ordem justamente por isso, porque eu ficaria com muita vergonha de falar para o cliente que, ó, primeiro tem que passar aqui para poder pagar e depois a gente vai lá para dentro. Então, quando o cliente entra, ele já entra, eu já direciono ele para sentar, eu mesmo já sento e aqui a gente fica ali, ó, conversando, e essa conversa já vira a consulta, né? Óbvio, né, que ele tá ali sabendo, porque eu dou todo o direcionamento para a pessoa, mas a pessoa não... eu acho que se eu tivesse um espaço todo junto, se a pessoa entrasse e deitasse logo na maca, eu ficaria com vergonha. Então, eu acho que por isso, né, que a minha estrutura foi dessa forma. Acho que foi um jeito que eu encontrei de fazer com que a pessoa, ela pare ali um pouquinho, sabe? Ela não vá no automático e já deite na maca. E aí, no caso, eu ficaria, né, muito incomodada, né, de pedir para a pessoa se retirar da maca e sentar antes. Enfim, foi um método aí que eu encontrei, né, para poder fazer essa parte. Então, possa ser, né, que seja uma alternativa aí para vocês também, caso vocês tenham essa dificuldade e caso vocês ainda não trabalhem com o pagamento antecipado. Então, primeiro paga e depois faz o tratamento. Quando vocês forem começar a consulta, peçam permissão para o cliente para poder iniciar, para ele saber que você está começando. Não sugestione, gente, isso aqui é outro ponto, não sugestione. Às vezes a gente pergunta e a gente mesmo responde, né? Não façam isso. Então, perguntou, pausa, o cliente responde. Não é perguntou, já pensa ali, sabe, direcionando para uma resposta. Não. Então, pergunta e deixa o cliente responder, a gente fica só ouvindo. Somos ouvintes apenas, certo? Atenção ao acompanhante. Então, se a pessoa for com algum acompanhante, é legal a gente dar atenção. É importante que a gente preste atenção no cliente, mas vê também, né, o que a pessoa fala, porque às vezes ela solta algumas coisinhas assim que é importante pra gente também. Quando vai mãe e filha, e a filha é mais adolescente, né, ainda não é de maior, aquela coisa toda, e a mãe quer falar o tempo todo, a filha fica calada. Então é importante também que a gente direcione. A mãe fala, depois a filha fala, ou a filha fala e depois a mãe fala, certo? É importante que a gente escute as duas pessoas. Primeiro a pessoa, né, que vai ser atendida, e depois a pessoa que está ali acompanhando, porque alguma informação ali também pode ser importante. Às vezes a criança, né, a adolescente, né, ela não deu todas as informações necessárias e aí a mãe complementa. Então presta sempre atenção em todo mundo, né? Todo mundo. Se tiver uma família, porque aqui a gente recebe família, né? Se tiver uma família, você presta atenção em todo mundo. Aqui na clínica... Aqui não, né? Que aqui eu tô no estúdio. Mas lá na clínica eu tenho 2 poltronas, tem 2 cadeiras e tem vezes que fica cheia. Cheia. Então tem mãe, tem irmã, tem prima, tem a outra irmã. Fica assim a sala cheia. Eu adoro. Eu me divirto. Mas é importante, né? E aí a gente escuta quem a gente tá atendendo, né? Mas ouve também, brinca, ouve o que é que o pessoal tá falando.
e ver, né, se tem alguma informação ali que é relevante, aí a gente anota, certo? Então, prestem também atenção nos acompanhantes. Isso faz toda a diferença. Gente, olha o que acontece muito, é que as pessoas, muitas vezes, tá? Não generalizando, não é todo mundo, mas muitas pessoas querem dar atenção a quem vai pagar. Então, chega lá uma criança, chega lá um adolescente e a mãe, aí só tô aqui ouvindo a mãe. Não, porque eu tenho que convencer a mãe. Porque é a mãe que vai pagar, é a mãe que vai patrocinar, é a mãe que vai trazer a filha, então eu tenho que escutar só a mãe. Não, gente, isso é o maior erro que a gente pode pensar. A gente precisa ouvir todo mundo, a gente precisa dar atenção a todo mundo, a criança, a adolescente, ó, a criança. A adolescente, ela precisa gostar da gente, que é ela que vai fazer o tratamento. Então, quando tem empatia, quando a pessoa gosta da gente, ela faz o negócio dar certo. Se ela não gosta da gente, ela não vai usar o home care, ela não vai querer ir, vai ser terrível. Então, seja agradável com todo mundo, certo? Porque dessa forma, todo mundo vai gostar da gente, todo mundo vai querer voltar pra gente, então é importante que a gente pense nisso também. Então, atenção para todo mundo, certo? Cuidado com as brincadeiras, então a gente precisa se manter profissionais. Óbvio que nada não muito, sim, não, nada desse nível também, mas cuidado, né, com o tipo de brincadeira que a gente vai fazer. A gente não vai brincar com a cliente da mesma forma que a gente brinca com uma amiga nossa. Muitas vezes as clientes, elas ficam tão próximas da gente que parece, né, que são amigas da gente, geram uma amizade, tem uma amizade, mas a gente precisa, balancear isso, certo? Não é da mesma forma que a gente vai se comportar se a gente estivesse em um show, se a gente estivesse não sei onde. Não, é um ambiente de trabalho, a gente precisa brincar, a gente precisa ser alegre, a gente precisa ser agradável, mas sabendo o limite disso. E aí é importante também que a gente explique os termos técnicos, né? Então avalia aí os termos técnicos, vai falando o termo técnico e vai explicando também o que é que significa, para a cliente também não ficar perdida, certo? E aí a gente entra na parte da semiologia. O que é semiologia, Nath? Pelo amor de Deus! Gente, vamos lá. Semiologia veio do termo semio, que significa sinais. Então, semio significa sinais e logos significa estudo, certo? Então, significa o estudo dos sinais e sintomas de uma doença. Toda vez que a gente for fazer a semiologia, a gente vai fazer uma investigação. Essa investigação, ela é subjetiva, porque ela é particular de cada indivíduo. Então, vocês vão perceber que as características, mesmo que elas tenham um padrão, elas podem ser diferentes de pessoa para pessoa. Então, é importante que a gente trabalhe com essa investigação subjetiva, porque cada indivíduo, né, pode variar algum detalhezinho ali importante, certo? E sintomática, investigação também dos sintomas, né? Qual é a manifestação daquela disfunção? Pápula, pústula, eritema, adiposidade, hipercromia, né? A mancha, alteração ali da tonalidade. Então, como é que aquela disfunção ela está se manifestando? Quais são as características? Qual é o grau? Tudo isso a gente vai avaliar na semiologia. E a semiologia, ela é dividida em algumas partes também. Então, a gente viu lá, né, que a consulta estética, ela é dividida em algumas etapas. Agora, a gente está dando nomes para aquelas etapas. Então, a semiologia seria a etapa da anamnese e a etapa do exame físico, tá? Então, semiologia é a etapa lá do exame físico e a etapa da anamnese. E quando a gente fala de anamnese, a palavra significa trazer à memória. A gente vai fazer com que o cliente ele se lembre. Então, ele lembra o que foi que ele fez que pode ter desencadeado essa disfunção. O que foi que ele fez que pode ter agravado essa disfunção? Quando é que essa disfunção surgiu? Essa disfunção, ela piorou em algum momento da sua vida. Então, tudo isso a gente vai fazer com que o cliente ele se lembre, certo? Então, a anamnese significa justamente isso, trazer à memória. E é uma conversa roteirizada, como eu falei para vocês, né? A gente faz uma série de perguntas
tem ali a nossa fichinha, né, que a gente vai preenchendo tudo. Então, a gente vai seguindo, né, aquela série de perguntas. E qual é o objetivo principal? O objetivo principal é solucionar o porquê do problema. Gente, eu acho isso aqui maravilhoso. Quando a gente vai fazer os tratamentos estéticos, a gente precisa tentar entender o que é que causou aquilo para que a gente corte o mal pela raiz. Então, o que é que está acontecendo ali? Qual foi o gatilho? O que foi que aconteceu para poder desencadear aquela disfunção? E a gente tenta entender o porquê, o que é que aconteceu para a gente atuar antes, né? Para a gente atuar antes e a gente conseguir tratar e também controlar o avanço daquela disfunção, certo? Então, o objetivo principal é esse. É que acne é essa? Para ver se a gente vai tirar algum cosmético que a pessoa está usando e foi uma acne cosmética, para ver se é uma acne hormonal e aí a gente vai ter um acompanhamento aí com outros profissionais para poder conseguir controlar essa parte hormonal. Tudo isso a gente vai tentando ali solucionar o porquê para que a gente consiga resolver, certo? Mas aí o que acontece, gente? Só para que vocês consigam, né, entender isso tudo melhor. Quando a gente fala de disfunção estética, nós estamos falando que alguma parte do corpo está em desordem. E a gente precisa fazer com que o corpo ele esteja sempre em equilíbrio. O objetivo é esse. E é um objetivo aí constante, né? A gente fica o tempo todo tentando fazer com que o corpo fique em equilíbrio. Porque qualquer coisinha pode desequilibrar. Então, uma alimentação não adequada, uma falta de atividade física, uma exposição exagerada ao sol, parte hormonal, psicológico, tudo isso vai influenciar. Então, a gente precisa identificar para que a gente tente, né, deixar esse corpo em equilíbrio. Então, quando a gente fala de acne, a gente está falando de uma disfunção, uma alteração na produção de sebo. Então, a glândula sebácea está alterada, ela está produzindo demais. Quando a gente fala de hipercromia, está tendo desordem na melanina, nessa célula. A célula está trabalhando demais, está desorganizada, não pode, tem que estar em equilíbrio. Quando a gente fala de fibroedema gelóide, também está com comprometimento circulatório, está com comprometimento linfático, está com alteração também no tecido adiposo. Quando a gente fala de adiposidade, alteração no tecido adiposo. Quando a gente fala de estrias, também está com alteração na produção de colágeno. As fibras, elas foram rompidas, então o corpo já está desequilibrado, a biomecânica ali já desequilibrou. E a gente precisa, né, fazer com que, e aí, né, a depender da disfunção, a gente tem mais dificuldade, porque uma vez essa fibra rompida, a gente não consegue mais fazer com que ela volte, mas a gente vai estimular ali um colágeno. Então, entendam isso. Então, tá desorganizado, não tá como deveria estar. E por isso surgem essas disfunções, certo? Então, a gente precisa, né, entender o porquê para que a gente consiga solucionar, amenizar ou não agravar o problema. E na anamnese, a gente vai conhecer melhor o cliente, os hábitos de vida do cliente, a origem, né, ou o fator gatilho da disfunção. Então, o objetivo é esse. Conhecer melhor o cliente para poder ver quais são os hábitos de vida dele, porque a depender do hábito de vida, a depender de como é o cliente, a gente não vai poder fazer tal e tal procedimento. Se ele tiver alergia, a gente não vai poder fazer tal e tal procedimento. Se tiver com um marca-passo, a gente não vai poder utilizar essa e essa eletroterapia. Então, a gente precisa conhecer o cliente, conhecer os hábitos de vida do cliente. Nath, meu cliente salva-vidas. Fica o tempo todo no sol, então a gente não vai poder usar peeling químico, não vai poder fazer um tratamento, um jato de plasma. Vocês entendem que isso vai influenciar e por isso que é importante a avaliação, para a gente entender o cliente, entender a disfunção e a gente ver o que a gente pode fazer com base no que a gente tem ali, no que é característico, o que é específico daquele cliente. Porque um cliente pode ser salva-vidas, mas o outro pode trabalhar em um escritório, então já é diferente o tratamento, certo? Então é importante que a gente entenda isso, entenda também, né, a disfunção, o fator gatilho, para a gente ver como é que a gente vai atuar naquela disfunção. E aí a segunda parte da semiologia é o exame físico.
O exame físico ele se divide em duas partes, um é a inspeção e o 2 é a palpação. Na inspeção a gente vai observar. Então, o cliente entrou na nossa clínica, a gente já vai olhar ela toda, olha o cliente todo, para poder ver como é que tá a pele, se tá com oleosidade, se não tá. Mesmo se tiver maquiada, a gente já vai olhando, examina ali o que der para examinar, faz a inspeção. Depois a gente vai para a parte da palpação, né, que a gente vai verificar a presença de lesões, a gente vai avaliar a disfunção, né, o grau da disfunção, o local daquela disfunção, e tudo isso a gente vai anotando, certo? Mas esses pontos a gente vai ver em outra aula de forma bem específica. Então, a gente vai ter uma aula só de anamnese, a gente vai ter uma aula só de exame físico, tá? Porque aqui a gente precisa aprofundar bastante para a gente conhecer, né, quais são os exames, né, físicos que a gente pode fazer, quais são os testes que a gente pode fazer manualmente, a olho nu, ou então com algum recurso. A gente vai ver isso bem mais detalhado. Segundo o Declercq e Gamba, para detectar sinais de anormalidade na pele, a gente pode fazer um roteirozinho. Então, a gente pode seguir ali um passo a passo. E aí, ele define, né, ele resume esse passo a passo da seguinte forma. A gente pode ver os antecedentes familiares. Então, se alguém na família tem olheira, alguém na família tem fibroedema gelóide, alguém na família estria, a mãe tem, a avó tem, tudo isso é importante também que a gente vá verificando, né? Doenças e cirurgias anteriores. Então, a cliente teve alguma doença, precisou tomar corticoide, fez alguma cirurgia, então avalia os antecedentes, tanto familiares quanto da própria pessoa. Então, as coisas que ela fez antes, certo? Ocupação social e profissional, para poder ver o hobby da cliente. Então, a cliente gosta de ir para a praia e ficar lá se torrando no sol. A cliente não gosta de ir para a praia, então é importante que a gente identifique aí o hobby, né, dessas pessoas. Se faz uso de álcool, de drogas, de algum medicamento. Ambiente em que trabalha, como eu expliquei, né, trabalha se expondo ao sol, trabalha dentro de um escritório, está o tempo todo com o ar-condicionado ligado. Então, tudo isso é importante que a gente vá avaliando. Trabalha em alguma indústria, e aí tem acne, né, por conta do acne ocupacional. Enfim, é importante que a gente pesquise, né, sobre isso tudo. E o terceiro é a investigação específica. E aí, na investigação específica, a gente vai ver as alterações da pele, a evolução, fatores agravantes. Então, a pessoa está com fibroedema gelóide? Tá. Mas, Nath, ela é sedentária. Agravante, é um fator agravante. Nath, come muito sal, é um fator agravante para o fibroedema gelóide. E aí, tudo isso, né, a gente vai colhendo aqui na avaliação. Percebam que esse roteiro de Declercq e Gamba segue também o roteiro que a gente falou. Então, ele deu uma resumida, mas basicamente é o que nós vimos. Então, tem a parte da anamnese, que aí a gente vai ver todo o histórico, né, da pessoa, familiar, histórico da saúde mesmo da pessoa, dos hábitos de vida, e a gente vai ver isso com mais detalhe, reforço aqui, a gente vai ver isso com mais detalhes. Depois vem para a parte da investigação, né, mais específica, que é a parte do exame físico. E aqui também a gente já vai diagnosticar, já vai dar o diagnóstico, é tal disfunção, o grau é tal. E aí a gente vai classificando, né, essa disfunção. Nath, resumindo, qual é a importância da consulta estética? Eu botei aqui alguns pontos, tá? São os mais importantes. E aí eu começo falando para vocês que a consulta estética ela é importantíssima para poder aumentar a sua autoridade e a sua credibilidade. O cliente, ele vai te conhecer melhor só nessa avaliação, porque ali você vai explicar muito para ele. Então, você vai falar sobre a disfunção dele, você vai falar sobre o procedimento, qual foi o raciocínio que você usou para poder atuar naquela disfunção. Eu vou fazer isso porque vai agir dessa forma e vai melhorar nesse ponto. A gente vai dar dicas do que é que ele está fazendo errado. Não pode lavar o rosto 10 vezes ao dia, por isso. Isso gera autoridade. Eu sempre falo que o momento da consulta, da avaliação, é o momento em que a gente mostra todo o nosso conhecimento para o cliente. E é o momento em que a gente faz com que o cliente ele tenha orgulho da gente. Ele fale assim, caraca, minha esteticista é incrível. A minha profissional é incrível.
e eu vou ficar com ela para sempre porque ela domina o que ela faz, porque ela domina o que ela fala. Então é na avaliação que você vai construir a sua autoridade. E as pessoas, elas ficam com você por conta da sua autoridade também. Tem outros fatores que envolvem? Tem, mas a autoridade é principal. Então quando elas te enxergam como sendo o melhor naquela área, naquele ramo, ela vai querer ficar com você. E o momento em que você tem para provar isso é na avaliação. Então aproveitem isso. E é por isso que eu digo que a avaliação ela precisa ser cobrada, porque é o momento em que você vai colocar para fora tudo que você aprendeu e que você vai precisar usar o seu raciocínio para que você consiga montar um protocolo incrível que dê resultado. Porque no final das contas o cliente quer resultado e a gente quer dar esse resultado para o cliente. E é nesse momento aqui, com base em todas essas perguntas, em todo esse passo aí que a gente fez, que a gente vai conseguir bolar protocolos personalizados e que tenha resultados melhores e mais rápidos até, certo? Do que a gente ir atirando aí qualquer coisa sem fazer avaliação, que pode dar certo para um, mas pode não dar certo para outro, que pode ser bom para um, mas pode ser muito ruim para outro, porque o outro trabalha no sol. E aí você fez um peeling químico porque só sabia fazer peeling químico ou porque não fez avaliação, mas você não perguntou ao cliente como é que ele trabalha. Você não perguntou ao cliente se ele fica o tempo todo exposto ao sol. E aí você fez um peeling e um foi incrível porque ele não trabalha exposto ao sol, mas no outro deu uma complicação enorme. Por quê? Porque ele trabalha no sol. Então é importantíssimo que a gente faça a avaliação, certo? Então aumenta aí a sua autoridade, aumenta também a sua credibilidade. A gente vai conseguir diagnosticar corretamente a disfunção e diagnosticando corretamente a gente vai saber o prognóstico. Então, por exemplo, a gente está ali fazendo uma avaliação, viu que o fibroedema geloide é um grau mais avançado, a gente já não vai falar assim, ó, sua pele vai ficar aí de bebê, não. A gente vai regredindo aos poucos. Então, ó, explica, o seu acometimento tá muito. Então, aqui a gente vai conseguir, né, ir revertendo esses graus. E é importante, né, que a gente avalie para isso, para a gente saber se a gente vai ter resultado ou não. Mesma coisa na estria. Então, na estria que é branca, o prognóstico é menor. A estria, quando ela está mais nova, que ela está linda vermelhinha, o prognóstico é melhor. Então, a gente consegue ter uma resposta melhor do corpo. Então, é importante que a gente avalie até para a gente saber se o resultado vai ser bom, se o resultado não vai ser bom. Se a gente faz uma avaliação e vê que a cliente ela tem uma acne hormonal, a gente já vai saber que o prognóstico ele só vai ser bom se tiver algum outro acompanhamento para poder controlar esse hormônio. Senão a gente vai ficar lutando ali, lutando. Pode amenizar, mas não vai ficar incrível como a gente queria. Então, é importante também por isso. Como eu falei, né, programas de tratamentos mais personalizados e aí a gente vai ter resultados muito melhores e orientar corretamente o cliente sobre uma rotina de cuidados para evitar agravar a disfunção ou então para prevenir. Então, na consulta, a gente vai dar o home care, a gente vai dar as orientações e lá vai ter não beber água pode, tá? Não consumir muito sal, fazer atividade física, não. Então, a gente vai dar também orientações para que o cliente não lavar o rosto 10 vezes ao dia. A gente vai dar orientações também para poder prevenir e para não agravar a disfunção. Usar protetor solar, certo? Então, isso aqui tudo é importante e, inclusive, tá? Quando a gente dá as orientações, né, para uma rotina de cuidados correta para os nossos clientes, a gente potencializa também os nossos resultados, porque o cliente vai cuidar em casa e vai cuidar com você. Então, o resultado vai ser muito melhor. E por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem de olho aí que a gente vai ter mais aulas falando sobre avaliação. É um conteúdo muito grande. Eu tentei colocar tudo em uma aula só, mas eu vi que não era possível. Essa aula aqui mesmo já ficou enorme. Eu vou subdividir aí, como eu falei para vocês, né, para a gente ir abordando aos pouquinhos, porque é muito completo, a gente precisa falar bastante, a gente precisa ver bastantes detalhes. Então, eu preciso, né, de mais aulas para poder passar esse conteúdo aí da melhor maneira possível para vocês, certo? Então, a gente vai ter ainda mais aulas, né, sobre a consulta estética, sobre a semiologia. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se tiver dúvidas, coloca aqui nos comentários.
E eu te espero na próxima aula. Beijos!